Esse vídeo vai discutir a participação da China como potência na economia mundial. Sabemos que a participação é muito significativa e muito preponderante no campo político, no campo econômico, tanto na Europa como também em outras partes do mundo. E é a partir de algumas iniciativas que segue o slogan do governo Xi Jinping, que é infraestrutura e tecnologia, que a China vem se despontando. E a cada governo que entra para administrar a China, ele possui um slogan e segue à risca. Esse tem dado mostras, como podemos acompanhar nessa informação sobre a participação da economia chinesa no mundo. É uma economia bastante dinâmica e está sob o comando de Xi Jinping, que assumiu em 2013. Antes ele era vice de Hu Jintao até 2012 e em 2013 ele assumiu o comando. E sob sua gestão, ele trabalha com o slogan infraestrutura e tecnologia. Então, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo o quanto existe de investimento nesses dois campos e também quais são os resultados que a China vem obtendo. Aqui encontramos as 10 principais blocos econômicos, aqui segundo um trabalho elaborado aqui pelo World Economic Forum, você pode encontrar aqui acessando esse link, em que aponta a China com 12 trilhões de dólares, representando 15,4% do PIB mundial, e os Estados Unidos com 19 trilhões, representando 24%, o Japão com quase 5 trilhões, representando 6%, a Índia com mais ou menos metade do Japão, com 2,6 trilhões, e a Alemanha aqui 3,600 e outros países que naturalmente são destacados aqui nesse trabalho elaborado pelo World Economic Forum, mostrando as 10 principais economias do mundo. Aqui está um estudo muito interessante feito pelo FMI e apresentado para a imprensa mundial em 2017, onde dá um destaque bastante significativo para a economia chinesa em 2022, segundo a projeção desse estudo, e essa economia ficaria isolada do restante do mundo praticamente a partir de 2014, quando então houve um encontro com a economia americana, né, que essa cor representa aqui os Estados Unidos. E a Índia, ela aparece aqui como uma outra economia com destaque em relação aos demais blocos, com um crescimento muito significativo, né? E o Brasil permanece aqui dentro dessa distribuição com uma pequena queda para 2022, sendo que a pequena queda apontada aqui a partir de 2014, mas o fato é que a China se isola aqui estatisticamente aqui pelo espaço entre as duas linhas no gráfico, se isola aqui com um valor expressivo muito significativo. É claro que os chineses eles trabalharam para isso e vêm trabalhando para esse crescimento que é apresentado no contexto da economia mundial. A China possui aqui 1.392 milhões e 730 mil pessoas, né? Um dado aqui estatístico de 2018, a área em 9,3 milhões de quilômetros quadrados, e o PIB per capita chinês para 2018 era 9.771 dólares, né? E o PIB atual em 2018 apontava para 13 bilhões e 600, como também já foi visto aqui uma outra lâmina. A fonte é aqui o noema.com, que é um portal estatístico da economia mundial que concentra dados do Banco Mundial, dados da ONU, dados do próprio FMI, dados também estatísticos de cada órgão público, mundo, de cada país, né? Então, portanto, é uma fonte bastante interessante para esse tipo de informação. E o que é mais interessante nesse contexto é que em 10 anos
a média de crescimento da economia chinesa é 6,7%, né? O PIB mundial tem uma média de crescimento aí de 2,8%, mas aí só a economia chinesa, isoladamente, em 10 anos, tem crescimento de 6,7%. O que, aliás, é muito importante, quando assumiu Xi Jinping em 2013, a meta de crescimento imposta lá pelo seu plano quinquenal, que como é um partido comunista, ele então elabora planos para 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos. Então, eles estão sempre pensando nesses blocos de tempo. E então a projeção era de 7%. Na ocasião, o governo americano queria que a economia chinesa crescesse 9%, porque crescendo 9%, obviamente haveria uma demanda bastante grande de matéria-prima e o mundo inteiro seria beneficiado por isso. Mas 7%, convenhamos, é uma meta de crescimento muito significativa, né? E a taxa de desemprego da China é 4,4%. O crescimento em termos de construção civil, ele é muito representativo na China, crescimento industrial, crescimento tecnológico, incentivo para essa estrutura de crescimento também, ela é bastante forte nesse contexto. E aqui podemos ver aqui nesse mapa, despontando aqui a China e os seus países vizinhos, né? Esse grande território e também a sua vizinhança econômica e política. Agora, respeitando aqui o slogan, né, e mantendo também a diretriz de trabalho, Xi Jinping vai trabalhar com o slogan que é infraestrutura e tecnologia. Então, ampliar a capacidade de infraestrutura para sustentar o crescimento econômico de 7%, né, proposto pelo seu plano de governo, e então exigiria, sem dúvida nenhuma, que tivesse fornecimento de energia elétrica, já que é a base da matriz energética, sobretudo para produtos eletroeletrônicos. E a usina de Três Gargantas, ela possui uma capacidade de geração de 22.500 megawatts. E ela teve lá o período de construção entre 93 e 2012. Mas o que é mais interessante é que já em 94, há a inauguração, ainda que fosse simbólica, de pelo menos uma turbina para fazer a geração da energia para sustentar a própria construção da usina. Isso aqui é bastante curioso, né? E esse aqui é o trecho que passa pelo rio Yangtze, né? Da usina das Três Gargantas. Então, para sustentar um crescimento de 7%, ter energia elétrica é essencial, né, para os produtos eletroeletrônicos e também, claro, a própria urbanização das cidades chinesas. E aí nós temos também, falando do slogan infraestrutura e tecnologia, então temos aqui a tecnologia 5G, que a tecnologia 5G ela começa lá com os investimentos em estudos na Alemanha, em 2015, depois a China faz lá uma parceria muito significativa e amplia e aprimora os investimentos em tecnologia 5G, depois entra em parceria a Coreia do Sul, que a Coreia do Sul passa inclusive a oferecer uma banda na cidade de Seul para a população de 1 tera, né? Então isso é muito expressivo hoje, principalmente por causa da comunicação de dados. E aqui nós temos uma parceria bastante significativa com Dubai, né, da empresa Huawei, que é a segunda maior fabricante de componentes de telefonia no mundo, né? Então isso é muito interessante porque temos percebido que, em termos de tecnologia, a China tem realmente uma grande participação, né? E ganhou uma boa parte do mercado americano depois que a Lenovo, que é uma marca chinesa, acabou realizando a compra de uma grande marca, que é a marca Motorola, né? Que é o símbolo de comunicação americana. E continuando nesse contexto, em termos do slogan, que é infraestrutura e tecnologia, aqui vamos falar então da infraestrutura que está ligado ao transporte, basicamente. E os chineses têm colocado em prática
o que nós aqui do Novo Mundo conhecemos como Rota da Seda, né? E os chineses têm feito diversas ferrovias que assumem esse papel, ou seja, a cada ferrovia inaugurada é denominado que está surgindo uma nova Rota da Seda. Não é diferente aqui com esse comboio aqui, que é o comboio que liga aqui a cidade de Madrid até a China, né? E é uma ferrovia com 13.052 quilômetros, né? Ela faz o percurso em 21 dias, né? O que é mais interessante é que a cada país que essa ferrovia passa, ela deixa um certo número de vagões, né, ou carruagens, aqui como é apresentado aqui nesse conteúdo, que é um conteúdo subtraído de uma tradução portuguesa, né? E aí, então, ele passa por 8 países, passa aqui pela própria China, o próprio Cazaquistão, né? Rússia, Bielorrússia, Polônia, Alemanha, França e Espanha, né? E agora, no início de 2020, essa ferrovia ela vai até Pyongyang, na Coreia do Norte, que foi, inclusive, fruto de uma negociação entre o representante coreano da Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un, e mais o Vladimir Putin, presidente da Rússia, fizeram um encontro em fevereiro do ano passado, 2019, em que eles acordaram esse, digamos, alongamento da ferrovia. Para a Coreia do Norte e para a Rússia é um excelente negócio, pois afinal de contas mantém ambos países em contato com o comércio da economia mundial. E aqui nós temos os 5 ambiciosos projetos que estão dando excelentes resultados para a economia chinesa, né? A cada projeto, portanto, querem denominar como Rota da Seda. E sem dúvida nenhuma, como diz aqui o presidente do Banco Mundial, o Jim Conkin, ele então aponta que a China pretende sacudir a ordem da economia mundial. E realmente, com essa infraestrutura, né, pois envolve outros países, né, a China, sem dúvida, tem dado mostras de que tem condições e recursos para isso, né? E aqui nós temos um investimento de 900 bilhões de dólares, né, em que vai passar aqui pela cidade chinesa de Anshun, na província de Qijun, em que é praticamente o centro de produção de equipamentos e material ferroviário. Que a China, então, nesse campo de produção, emprega um grande número de trabalhadores. Não é só trabalhadores chineses, também tem trabalhadores estrangeiros, técnicos, engenheiros estrangeiros também. Então, temos aqui uma primeira rota, que é a Rota de Mercadoria China-Europa, em que aqui é mais ou menos uma operação comercial que a China trabalha com 20 linhas de trens de carga, ligando essas principais cidades, Londres, Madrid, Roterdã, Varsóvia, né? Então, essa rota, que é a rota China-Madrid, ela já está em operação há 5 anos, como mencionamos aqui no momentos anteriores, né? Esse investimento teve um custo de 242 bilhões de dólares, mas que reduziu, né, que olha o ponto muito expressivo, reduzir o tempo de viagem de 5 dias para 30 horas, né? É uma decisão bastante interessante, porque isso envolve ampliação dos negócios, né? Quanto menos tempo se gasta em uma viagem,
maior é a possibilidade de gerar negócios, de gerar aumento do PIB, gerar emprego, movimentação de recursos, desenvolvimento das cidades ao longo do percurso, né, por onde passa a ferrovia, as cidades vão se desenvolvendo, pois afinal de contas as pessoas precisam morar, né, ao longo desse ramal ferroviário, e elas aproveitam essa infraestrutura porque dessa infraestrutura que ela tem o seu emprego, recebe e envia encomendas. Outro investimento bastante expressivo também aqui nesse slogan, né, do presidente Xi Jinping, que é infraestrutura e tecnologia, e aqui estamos falando de infraestrutura, no caso transporte, é a rede de trens da Ásia. Então essa rede de trens da Ásia, em que ela pretende conectar a cidade de Kunming, né, no Vietnã, até o Mianmar, né? Então vai ser um trecho ferroviário bastante expressivo, que vai ficar conectada praticamente a China ao Sudeste Asiático. E os trens, eles serão trens de alta velocidade. O design é muito interessante, veja que design moderno, né, desses trens, que são trens considerados trens urbanos, né, para fazer ligação ferroviária. Não significa ter uma concorrência com a aviação aérea, como em geral se fala no Brasil, quando se fala em colocar trem de alta velocidade, o pessoal já vem com a história, não, vai concorrer com o transporte aéreo. Não tem nada a ver, né? Em função do volume de pessoas, da quantidade de pessoas que precisam se deslocar, quanto mais oferta de modalidade de transporte, melhor, para evitar esses congestionamentos que nós aqui temos, né? E a ferrovia Jakarta-Bandung é a primeira de alta velocidade da Indonésia, né? E isso vai trazer, então, sem dúvida nenhuma, melhorias no transporte público. O investimento chinês aqui, nesse caso, é de 5 bilhões e 900. Então, são dois investimentos, um aqui no Vietnã, praticamente, esse aqui na Indonésia, né, em que vai melhorar a relação política e econômica da China, porque, obviamente, aqui haverá circulação de mercadoria chinesa, trabalhadores, né? Então, há sempre ganhos, sem dúvida, políticos e ganhos econômicos. E aqui a cidade de Colombo. Cidade de Colombo, aqui... não, desculpe, esse daqui é o porto do Paquistão, desculpa. Esse aqui é o porto do Paquistão, né? Aqui houve um investimento de 55 bilhões aqui no Paquistão. Sem dúvida, aqui vai trazer uma facilidade na saída da China para o mar, né? Então, a China vai ter aqui um braço passando aqui pelo Paquistão, um investimento bastante expressivo, porque aqui também exige uma melhoria na rodovia Karakorum, né, que é uma das principais rodovias que conecta a China ao Paquistão, né? Então aí você precisa ter uma rota rodoviária para facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias e também ida e volta, né? Tanto do Paquistão para a China como a China para o Paquistão. E melhorar a qualidade portuária, né? Porque aí é possível receber turista, por exemplo, né? Que é um dos grandes atrativos também no complexo portuário de Shenzhen, né? Aqui. E isso é muito interessante em termos de investimentos da economia chinesa no mundo. E aí, assim, finalmente aqui o Porto de Colombo. Então aqui o Porto de Colombo, então esse daqui no Sri Lanka, é um investimento relativamente pequeno comparando com os outros, né, que é 1 bilhão e 400 milhões de dólares, mas aqui é o que se chama aqui do porto-chave para os planos da nova Rota da Seda, né, que é aqui feito aqui na cidade do Sri Lanka, né? Ele teve uma paralisação porque houve uma mudança de governo no próprio Sri Lanka, mas aí as atividades elas já estão sendo retomadas e já estão em andamento as atividades. E então, logo, logo, os cargueiros chineses poderão explorar essa mais uma oportunidade aqui de negócio da economia chinesa. E aqui os projetos na África. Então, o projeto na África, você tem aqui
o porto, o comboio chinês de Addis Abeba, né, para Djibouti, que está sendo operado desde 2018, tanto pessoas como mercadorias da Etiópia para o Mar Vermelho no Djibouti. E aqui é muito interessante e vale a pena você fazer uma consulta aqui no portal DW para ter aqui o detalhe quase que diário dessa informação, né? E é muito interessante porque aqui os chineses eles resolveram participar com numa espécie de negócio que é uma joint venture, então aproveitando, digamos, a expertise da EDR, que é a empresa que administra a malha ferroviária da Etiópia, e mais o conhecimento, né, de ferroviário chinês. Então ambos acabaram investindo 4 milhões no projeto, né? 4 milhões, não, são 4 bilhões, aliás, 4 bilhões de dólares no projeto. E isso, então, vai trazer também mais uma oportunidade grande de negócio para a economia chinesa. Mesmo a economia chinesa enfrentando o problema do Covid-19 ou coronavírus, e também não é só a economia chinesa, mas outros países no mundo, ou praticamente é uma pandemia mundial, conforme órgãos como a Organização Mundial da Saúde tem apresentado, mas os chineses têm dado mostra de que tem recursos, tem condições para superar essa fase ruim. E com certeza a meta de crescimento de 7% possivelmente não seja atingida, mas é algo muito próximo a 7%. Os próprios chineses têm dito que o seu crescimento deve ficar em torno de 6%, embora dados de fontes da economia financeira mundial falam em torno de 5%. De qualquer maneira, o mundo deve ter crescimento médio negativo. Muitos países devem ter crescimento negativo e crescimento expressivo, né? Como 5% negativo, 6%, 8%, 10% negativo, né? Mas a economia chinesa, ainda que cresça 5%, estará muito acima da média mundial e, com certeza, assim que o problema for sanado, esse do coronavírus, a economia ela vai retomar. E quem tem força para puxar a produção econômica mundial, com certeza são os chineses. E os demais países, claro, vão demandar, vão consumir esses produtos e também vão enviar matéria-prima para ajudar na produção da economia chinesa e também na produção da economia mundial.